Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril. E olha, agora o Paulo Guedes já tem argumento para rebater aí o Zeca Dirceu na próxima sessão, né? Próxima vez que ele for à Câmara e o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, vir com aquela história de tchutchuca e tal, o Guedes já pode rebater e falar assim, olha, prefiro ser tchutchuca do que ser guerrilheiro da planilha da Odebrecht. É isso aí, gente. Olha, o Ministério Público Federal fez uma perícia, né, naquelas planilhas do sistema da propina e anexou agora esse parecer a um inquérito que investiga o Zeca Dirceu por recebimento aí de propina na sua campanha, propina que foi repassada pelo pai, pelo Zé Dirceu. Zé Dirceu que está aí, né? Desde que foi solto pela segunda turma, continua perambulando pelo país, fazendo aí sabe lá o quê. O que interessa, o Ministério Público Federal confirmou, aí, inclusive com base nas delações dos executivos da Odebrecht, que o guerrilheiro, que a gente já tinha identificado, inclusive em anos anteriores, aí, lá desde 2016 a gente já havia identificado o guerrilheiro nas planilhas da Odebrecht, mas a gente não sabia quem era. E agora ele foi identificado. Então tem lá guerrilheiro, guerrilheiro 1, guerrilheiro 2, 3, 4, e são todos esses codinomes atribuídos ao Zé Dirceu, a ex-ministro Zé Dirceu, pai do Zeca Dirceu. E ele recebeu, olha, de 2008 a 2012, 13 milhões de reais em propina da Odebrecht. Então, olha, Guedes, aí agora você tem munição suficiente para calar a boca do Zeca Dirceu quando ele resolver aparecer aí para tumultuar. Eu duvido que ele o faça, até porque a gente já viu aí que a oposição ela não tem argumento, ela parte inclusive para o embate físico. Hoje lá na CCJ foi feita a leitura do relatório do deputado Marcelo Freitas, relator, né, da PEC na CCJ. Ele apresentou esse relatório pela admissibilidade da PEC, da Previdência, e mais uma vez essa turma do barulho, né, ex-bancada da chupeta, a gente rebatizou para bancada do barulho, turma do barulho, eles resolveram tumultuar mais uma vez, impedir a leitura do relatório, atrasaram essa leitura do relatório e ficavam lá argumentando, pedindo a palavra, interferindo, gritando, fazendo acusações, chegaram a levantar, partir para cima, né, cercar ali o presidente da CCJ, o Felipe Francischini, quase criando ali uma espécie de assédio, né? Um assédio moral, um assédio até físico ali em torno do presidente. Ele teve de suspender a sessão, depois os ânimos se acalmaram, retomou a sessão, foi feita a leitura, mas assim, teve de atropelar, inclusive, cortou o microfone dos petistas que ficaram falando lá e o Marcelo Freitas começou a leitura do seu relatório, vai fazer essa leitura aí, está sendo feita, ainda está acontecendo essa leitura do relatório, já publiquei a íntegra dele no site para vocês e inclusive tem as informações a respeito desse parecer do Ministério Público Federal identificando o Zé Dirceu como guerrilheiro da planilha do Odebrecht. A documentação está toda lá, deem uma olhadinha no site. Esse relatório, voltando para a CCJ, esse relatório ainda será debatido, votado na CCJ, a gente sabe que é a comissão mais técnica, para depois então seguir a sua tramitação. Não está fácil, né? O pessoal não quer permitir que o país avance e, obviamente, que a situação fiscal ela cada vez se complica, né? Se complica, então é importante a gente ter isso muito bem claro. A gente até noticiou mais cedo, eu estou aqui resgatando o número, né? Noticiamos mais cedo, está aqui, ó. Olha, não é mole não, viu? Já aqui, ó. Equipe Econômica está finalizando esta semana o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, na PLDO de 2020, e a tendência é que seja apresentada uma meta fiscal para o próximo ano igual ou pior do que estava indicada na LDO de 2019, tá? Déficit de 99,7 bilhões, sendo 110 bilhões reais negativos somente para o governo central. Então, sim, realmente é um rombo. Isso
deveria soar como trombetas do Apocalipse para os deputados da CCJ, do, do resto da Câmara, né? Vamos colocar a mão na consciência, porque a situação é grave, é gravíssima, tá? Tivemos várias informações importantes, muitas notícias picadas ao longo do dia. Eu vou destacar para vocês aqui uma coisa interessante, ao parecer da PGR em relação à anulação do processo do triplex, né? Vocês vão lembrar que a gente tem noticiado, a defesa do Lula recorreu mais uma vez lá, inclusive ao STJ, né? Esse recurso está para ser julgado, provavelmente agora no dia 11, tá? É a expectativa, pode ser também que fique para a semana que vem, a gente está acompanhando para trazer, para acompanhar, né? Para fazer a cobertura especial desse julgamento, né? Do julgamento desse recurso. Nesse recurso, além de várias outras coisas, a defesa do Lula pede a anulação em função da competência, dessa mudança de competência julgada pelo STF, né? Da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, e a PGR, pelo menos, se manifestou contrária, né? Contra essa anulação por competência. Mas é claro que está em jogo também uma possível progressão da pena dele aí para regime domiciliar, justamente considerando aí a anulação, o entendimento diferente para a questão da lavagem de dinheiro como parte do crime da corrupção passiva. Então, isso é um debate muito complicado, um debate, inclusive, que está sendo travado também no âmbito do STF. A gente vai ter recurso disso. Hoje teve até um recurso do Eduardo Cunha, que foi negado, que tratava de uma questão semelhante a essa. E esse é um tema que, obviamente, as defesas desses condenados, elas vão explorar isso até que uma delas consiga. Então, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo. E o que eu posso ainda registrar para vocês? Olha, tivemos uma operação pela manhã da Polícia Civil do GAECO, do Ministério Público aqui do Distrito Federal, com a Polícia Civil local. Foram presos 2 ex-secretários de saúde do governo Agnello, é isso mesmo. E também outros personagens já envolvidos em investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro, inclusive naquela situação de superfaturamento, né, importação de superfaturamento, vendas, né, para o governo superfaturadas de prótese, órtese, etc. E nesse caso aqui, o esquema é de pagamento de propina, superfaturamento, pagamento de propina nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, que foi um programa lançado no governo do Cabral, exportado para vários outros locais do país, inclusive para cá, para o Distrito Federal. Eu me lembro que eu denunciei isso na ocasião, a gente localizou uma empresa fantasma aberta lá em Barra Mansa, perto de Barra do Piraí, um esquema que envolve, obviamente, ali o Pezão, né, o Pezão que faz parte da Orcrim do Sérgio Cabral, mas as investigações ficaram paradas, elas só foram retomadas agora com o avanço das investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro, com as delações, com a confirmação de que realmente o esquema vigorava e vigorou por muitos anos. A estimativa aí é de envolvimento aí de contratos aí da ordem de 143 milhões de reais. Então, assim, muita grana, esquemas em toda parte, em tudo que vocês possam imaginar, tinha propina, né? E isso vai durar muito tempo ainda, essas investigações, toda hora vai surgir uma frente diferente, por isso é tão importante o apoio à Lava Jato, gente. Vamos lá, mais alguma coisa que eu posso destacar para vocês aqui? Assim, o governo federal resolveu aí unificar as TVs, era uma medida que a gente já vinha prevendo, né? Inclusive quando eu entrevistei o general ministro Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, ele me disse que havia a expectativa dele, o plano dele era fazer a unificação das estruturas, né, da EBC, da TV Brasil, NBR, etc. E hoje isso começou a ser executado na prática, né, pelo presidente da EBC, que por meio de portaria unificou as estruturas da NBR e da TV Brasil. Tem muita gente, inclusive, nem sabia que tinha, né, que eram estruturas separadas, que tinha duas TVs, tem agências de notícia, tem de tudo. E é óbvio que isso já está criando uma celeuma, muita gente, muitos profissionais aí, servidores, então o pessoal está chiando, porque
Ele, inclusive, na portaria, ele fala, olha, vou enxugar o quadro, né, tem que otimizar o quadro de pessoal. E olha, no final das contas, a gente aqui sempre defendeu, e a promessa de campanha, foi promessa de campanha do Bolsonaro, extinguir a TV, né, a própria EBC, extinguir, acabar com esse negócio. Parece que ganhou uma sobrevida, mas essa sobrevida, ela pelo menos tem de ser compensada com o enxugamento da máquina, da estrutura dessa emissora, que, enfim, embora tenha aumentado aí um pouquinho a audiência, continua sendo uma máquina que produz muito pouco e consome muito, né, dos cofres públicos aí. Então, vamos em frente. Mais alguma coisinha que eu possa destacar para vocês? Tomou posse o novo ministro da Educação, fez um discurso, está disponível no site. Assim, também no âmbito do Executivo, o presidente da Apex, embaixador Vilalva, foi demitido, foi exonerado pelo Ernesto Araújo. E aí, gente, mais uma confusão na Apex, né? Já o segundo presidente da Apex que cai, né, em 3 meses de governo, 4 meses indo para 4 meses de governo. A Apex, que é essa agência de promoção das exportações, que o Ernesto Araújo brigou para que ficasse debaixo da estrutura do Itamaraty. Então, o pessoal da agricultura briga, o pessoal da economia também briga para que fique debaixo do guarda-chuva do Ministério da Economia, e eles brigam internamente. Então, assim, é só briga. Negócio que só tem briga, a gente tem que avaliar para que existe. Isso não é o caso de pegar a atribuição dessa agência, que consome muito e que paga altíssimos salários. Um presidente da agência está ganhando mais de 50 mil reais, um diretor ganha mais de 40 mil reais, além de todas as benesses, e o resultado prático disso é muito pouco sentido, tá? A gente realmente tem de questionar. Então, se é um negócio que só gera conflito, mas é um foco de conflito, um foco de pequenas crises aí, de notícias ruins, tem que pensar se é viável manter esse negócio, ou pegar essa atribuição, cancela, né, elimina mais uma estrutura, é disso que se trata, né, de enxugamento da máquina, elimina mais essa estrutura, pega a atribuição da Apex, promoção de exportações, e bota para dentro do Ministério da Economia, por exemplo. Tem gente muito competente para tocar isso lá, inclusive com expertise. Precisa de apoio do Itamaraty, beleza, aciona o Itamaraty. Precisa do apoio do Ministério da Agricultura, aciona o Ministério da Agricultura. Precisa do apoio técnico, qualquer tipo de apoio técnico dentro do guarda-chuva do Ministério da Economia, tem aí, né? Então, o Guedes fez isso no Ministério da Economia, aliás, né, juntou grandes estruturas, até outros ministérios, Ministério do Planejamento, Indústria e Comércio, juntou tudo isso dentro de uma estrutura e parece que está dando certo, né? Cortou aí pelo menos 30% da estrutura, tem feito diversas otimizações, como disse aí o presidente da EBC. Então, é disso que se trata. Vamos ver o que o governo vai fazer então com a Apex, quem vai assumir essa presidência. Olha, sugestão, avalie, presidente, se é necessário manter essa agência ou acabar com essa estrutura, que tem certeza que seria uma decisão que ganharia o apoio, né, da sociedade, que teria o apoio da sociedade, e aí pega essa atribuição e coloca dentro, até porque eu tenho certeza que tem muita gente, deve ter ainda gente dentro desse grande guarda-chuva do Ministério da Economia, sem ter o que fazer, sem ter uma atribuição, ou ter uma atribuição parecida com sobreposição, né? Então, enfim, mais alguma coisa? Bom, aí o Ministério Público lá de Juiz de Fora concluiu pelo parecer do Estado Mental do Adélio, mas a gente ainda não tem conhecimento, estamos atrás da informação, está sigiloso, mas pelo que saiu de informação, pelo que a gente teve conhecimento, pegaram vários laudos, né, privados, né, psicológicos e tal, e parece que são contraditórios. Então a gente sabe que tudo isso pode fazer parte, né, de uma estratégia de defesa, livrar o cara, botar ele num hospital psiquiátrico e tirando ele do cenário e aliviando a barra para ele. Então isso é uma coisa que não pode acontecer, a gente tem que ficar atento e pressionando para que a justiça seja feita, né? E olha, para encerrar, vamos encerrar então com chave de ouro, né? Aldemir Bendini, enquanto a gente estava preocupado, todo mundo voltado para a CCJ, né? Daqui a pouco o STF foi lá, a segundona mais uma vez, e livrou
a cara do Bendini, libertou Aldemir Bendini. Assim como fez com o Zé Dirceu, agora botou na rua o Bendini, ou Dida, né? Que é o ex-presidente da Petrobras, ex-presidente do Banco do Brasil, figura conhecida dos leitores do antagonista, né? Sempre falamos aqui que a Lava Jato tinha pego ele por um crime apenas, mas que havia deixado para trás tantos outros, né? E agora fica claro que essa estratégia de ter, né, deixado para trás, ter focado só, né, numa questão, acabou essa questão agora sendo derrubada lá na história da Odebrecht, e ele está aí agora livre, leve e solto. Tá? Então, não é possível, porque nós sabemos que o Bendini está envolvido em grandes maracutaias, né? A digital dele, o nome dele, né? Tudo que passou, tudo que aconteceu, tudo que passou ali pelo comando do Banco do Brasil, tudo que foi feito pelo governo do PT com o BB, com a Petrobras, em momentos importantíssimos, delicados, estava lá o Aldemir Bendini e a sua trupe, né? A sua equipe. Vários deles permaneceram, inclusive, no comando. Depois, quando ele saiu do Banco do Brasil para a Petrobras, ele fez ali um revezamento, muita gente ainda continua por aí, tá? O pessoal saiu, foi para uma subsidiária e tal, e continua por aí, e a gente está aqui, e continuam chegando, até hoje continuam chegando denúncias envolvendo essa turma do Aldemir Bendini, não só ele, como outros, tá? Então, nesse caso aí, que envolve aquele marqueteiro, repasse de pagamento de propina para ele através de esquema com o Odebrecht, o STF, Lewandowski deu o voto ali de Minerva, entendeu que as alegações ali do Sérgio Moro, né, as razões do Sérgio Moro, apresentadas do Sérgio Moro para manter a prisão preventiva dele, por causa de risco, inclusive de ocultação de patrimônio, etc. e tal, que era uma coisa sem razão. Então, que não havia fundamento. Então, isso tudo me preocupa muito. Sabe por quê? Porque, pelo menos, acho que já tem aí pelo menos uns 2 anos, né? Eu vinha denunciando aqui várias coisas, né? Inclusive envolvendo o Guido Mantega, envolvendo o Bendini, envolvendo Caffarelli. Publiquei aqui documentos, e-mails, esquemas aqui, aluguel, essa coisa que eles fizeram muito de fazer novas sedes para tirar o Banco do Brasil de sedes próprias, passar a alugar, enfim, vários esquemas, né? E eu apresentei para a Lava Jato, publiquei aqui no site e apresentei para a Lava Jato um fundo que eu descobri através das minhas fontes, um fundo imobiliário que na época tinha aí mais de 400 milhões de reais dentro desse fundo. As minhas fontes me diziam o quê, Cláudio? Está aí o dinheiro dessa turma, dinheiro do Guido Mantega. Né? Guido Mantega operava para a cúpula do PT, vai ver que também tinha dinheiro do Bendini. A gente não sabe, né? Essa informação de fonte precisa ser confirmada, mas o que é fato, né, nessa história toda é que esse fundo estava em nome de Victor Sandri, que é o operador do Guido Mantega, né, já provado. Né? Inclusive, depois foi um nome que eu trouxe à tona muito antes de ele vir na delação do Joesley Batista, né, que contou com ele, com o Guido Mantega, para assaltar os cofres do BNDES. Então tá lá, fundo imobiliário, o nome de um operador do Guido Mantega, e a Lava Jato não fez nada com isso. Depois que eu publiquei, uns 3 meses depois, o Estadão, me lembro que o Estadão, Seção de Economia, o pessoal que cobre mercado, eles deram uma notinha lá, mostrando que estavam esvaziando o fundo. Estavam esvaziando o fundo, vendendo as cotas abaixo do preço, quer dizer, realmente limpando o negócio para não deixar digitais. Mais uma vez peguei aquilo, virei para o pessoal da Lava Jato e falei, olha, vocês estão dando mole aqui. Mas não tem o que fazer, etc. e tal. Bom, enfim, a situação é essa. Ficou para lá, ficou para trás, nada foi feito. Tá? Então, assim, realmente, essa soltura do Bendini é um marco, ela precisa ser registrada aqui, né, nesse dia, porque é inacreditável, né? É inacreditável. Mais uma vez o STF atuando aí dessa maneira, né? E a gente mantendo a nossa postura crítica aqui, discordando, né, dessa atuação. Enfim, é isso, minha gente. Vejo vocês amanhã ou talvez num próximo Momento Antagonista com o Cláudio Dantas. Não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar nas redes. Eu agradeço sempre a audiência e um abraço a todos.